Boa noite a todos. Nós estamos dando início a mais um culto do Ministério Atitude. Nós somos o grupo de jovens da Igreja Presbiteriana Renovada e é um prazer cultuar juntamente com vocês, mesmo que cada um nas suas casas. Nós sabemos que nós louvamos e engrandecemos ao mesmo Deus. E é por isso que nós demos início com essa primeira canção que diz o quão maravilhoso é o nosso Senhor, nosso Deus, e nós entronizamos o Senhor nesse lugar. Eu queria dar início a esse culto fazendo um paralelo com o nosso tema, que é um convite aos sobrecarregados. E quando eu penso em sobrecarregado, do quê? O que vem na sua mente? Na minha, pelo menos, veio a questão do sofrimento, do descanso, talvez de paz. E eu queria criar um raciocínio com vocês, espero que vocês me acompanhem. Em Hebreus, no capítulo 12, eu vou ler alguns versículos, não o capítulo inteiro. Ele nos diz, no versículo 1, primeiramente: Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Versículo 7. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Versículo 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. E para finalizar, o versículo 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. O que eu queria dizer sobre esse texto é que, nesse capítulo, o autor ele instiga a gente a perceber o sofrimento como disciplina. E por 3 motivos. 1, porque um pai corrige e disciplina para o bem do seu filho. 2, porque não é um motivo de desânimo, mas sim uma prova de que nós somos filhos legítimos. E o 3, ele mostra para a gente o objetivo, é de nos manter ansiosos para o mundo vindouro. Porque se fosse cômodo estar aqui, se eu não sofresse, por que eu desejaria o céu? Por que eu desejaria o reino? E esse objetivo está muito atrelado a nos tornar humildes e dependentes do Senhor. E também sermos testemunhas da paz que vem de Deus. Como assim? Dentro de um sofrimento, de um conflito, eu consigo ter paz? Porque essa paz não é minha. A paz não está na segurança do que está acontecendo, mas sim em Deus. Por mais aflito e conflituoso que seja, a nossa paz está em Deus. E pensando nisso, nessa disciplina como correção, às vezes não é uma correção por um pecado específico, mas é uma correção de caráter e conduta, e isso é forte. E eu vou citar um pouco do livro Ego Transformado, do nosso querido Tim Keller, que ele fala que nossos sentimentos, quando a gente fala, meus sentimentos foram feridos. Não, seus sentimentos estão muito bem, obrigado. O que está ferido é seu ego, porque ele tem a ver com a nossa identidade. E quando o nosso ego está ferido, quando a gente sente essa comiseração, é porque nossa identidade ainda não está em Cristo, mas nós estamos sendo moldados para isso. E às vezes dói. Para finalizar, eu estou lendo um livro que tem tudo a ver com o sofrimento, com a disciplina, com a transformação. Esse livro chama Pés como os da Corça nos Lugares Altos, uma indicação de Vó Maria, Mamãe Ruth e agora da Silvia. E é uma alegoria da jornada dos filhos de Deus aos lugares altos. É um livro muito bonito. Tem uma personagem que seu nome é Grande Medrosa. Não sei porquê. E quando ela está sendo conduzida pelo pastor para os lugares altos, ela recebe como dupla de jornada a tristeza e o sofrimento. E nessa caminhada, ela acha que vai tá tudo bem, aceitei essa companhia. Mas, de repente, a jornada parece estar caminhando para o lugar contrário, oposto ao que o pastor tinha prometido para ela de lugares altos, de descanso. Como assim? E ela fica desesperada, dá um grito ao seu pastor. E essa passagem me lembrou muito quando Pedro é questionado por Jesus se ele realmente amava o pastor Jesus. E no livro, na página 62, um spoiler para quem quiser ler também, diz assim:
Ele curvou a cabeça em silêncio, o pastor, e grande e medrosa ajoelhou-se aos seus pés, quase esmagada pela dor. Ele a guiava para longe dos desejos do coração dela, sem fazer nenhuma promessa acerca do tempo em que traria de volta. E aí mais para baixo ela diz, quando ela é questionada pelo pastor se ela realmente o ama, ela responde, sim, eu te amo, tu sabes que eu te amo. Oh, perdoa-me eu não conseguir dominar as lágrimas. Irei contigo ao deserto, para longe do que me prometeste, se esta é a tua vontade. Mesmo que não possa contar-me a razão dessa descida, eu irei contigo, pois sabe o quanto eu te amo. Tu tens o direito de escolher para mim qualquer coisa que seja do teu agrado. E nesse capítulo ele finaliza fazendo um lembrete para nós sobre aqueles que passaram pelo Egito. Até mesmo Abraão, quando não tinha chegado à terra e a descendência que Deus tinha prometido para ele. E ele cita Jeremias 18:6 e no livro diz assim: no Egito também eu modelo meus mais formosos e belos vasos e produzo um instrumento para o meu trabalho, segundo bem me parecer. Depois sorriu e acrescentou: não posso eu fazer com você como este oleiro? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos. E é por isso que o sofrimento é uma disciplina e nos transforma, caráter e conduta. E nessas duas próximas canções nós vamos dizer que Ele é soberano e apesar de nós, mas pela glória dEle, Ele se importa conosco. E Ele se importa porque Ele é Pai e porque nós somos filhos legítimos. E numa próxima canção ainda nós diremos ao Senhor e pediremos que Ele nos ajude a confiar mesmo quando falta confiança. Porque o meu ego precisa ser preenchido somente com o Senhor e ser vazio de mim mesmo. Sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Misericórdia, amor.
faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me
Olá, muito bem-vindo a mais um culto. Eu espero que você tire um tempo de qualidade para assistir esse vídeo, que essa mensagem que vai ser dita hoje, nesse momento, e os louvores falem ao seu coração. Tenho certeza que Deus tem algo para falar com a sua vida, tem algo para dizer para você. E o tema que eu queria trazer hoje é sobre um convite aos cansados e sobrecarregados. Nesse período em que a gente está vivendo, a rotina de muita gente mudou, muitas coisas mudaram, a gente teve que se adaptar ao novo meio de trabalho, aos novos métodos de ensino. E mesmo com pouco esforço físico, as pessoas se adaptando a uma rotina diferente, que talvez seja mais restrita à sua casa, nós nos cansamos. E o que nós vamos falar aqui sobre o cansado, sobre o sobrecarregado, é o que a Bíblia tem a dizer para esses. E eu queria te convidar para ouvir o que Jesus tem a nos ensinar, que Ele tem a nos falar sobre esse assunto. Mas antes eu queria reforçar o tema sobre estar cansado, sobre estar sobrecarregado. É interessante ressaltar que o sobrecarregado, ele já está com uma carga pesada, e ele está sobrecarregado, ele está acima do seu limite para conseguir levar a carga que ele precisa levar. E muitas pessoas entram nesse estado, nesse período, seja por motivo de rotina, ou fisicamente, ou mentalmente, nós nos cansamos. E Cristo vai falar algo para as pessoas que estão sobrecarregadas e cansadas. E a primeira pergunta que eu faço é: quem são os cansados e sobrecarregados? Para você, talvez, isso acaba refletindo de um jeito. Mas como que a Bíblia define essas pessoas? O que é o cansaço? Quem gera esse cansaço? Seria, talvez, o seu trabalho ou os trabalhos de escola que a gente precisa entregar, aquela rotina louca em administrar estudo e trabalho, e tudo online, e as datas e tudo mais. Isso dá uma canseira, sobrecarrega a nossa mente de certa forma. De fato, isso cansa bastante, mas a palavra de Deus, a Bíblia vai falar de um outro tipo de sobrecarga, um outro catalisador para esse cansaço das nossas vidas. E eu queria acompanhar com você, se você estiver com a sua Bíblia, seja no celular aí, ou a Bíblia física mesmo, no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, 29 e 30, Jesus disse assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que Jesus está falando aqui é num contexto muito complicado. Jesus tinha escolhido os 12 discípulos e ele tinha dado uma missão para esses 12 discípulos. Olha, vá nas cidades circunvizinhas e pregue o evangelho do reino. O que consistia esse evangelho do reino? Consistia em levar uma má notícia e uma boa notícia. A má notícia de que as pessoas estavam em pecado, elas precisariam se arrepender, precisariam corrigir as suas atitudes, os seus caminhos e voltar-se para Deus por meio de Jesus. Essa era a mensagem que os discípulos estavam levando. E quando os discípulos voltam para falar com Jesus sobre como foi esse período, os discípulos falam que pelo menos 3 cidades não ouviram o que Jesus tinha para falar, não ouviram o que os discípulos tinham a falar. Essas cidades recusaram ouvir o evangelho. E aí Jesus fica, de certa forma, indignado, e ele expressa nos capítulos anteriores a sua indignação. Como que essas cidades como Cafarnaum, Corazim, essas cidades que viram tantos milagres, viram tantas coisas de Deus acontecer, e agora eles rejeitam a palavra, não aceitam que Jesus era Filho de Deus. Os milagres reforçavam a divindade de Cristo e a sua missão como Filho de Deus. Quando essas cidades negaram ouvir o que os discípulos tinham a dizer, eles negaram a Cristo. E aí Jesus reforça que esses não se arrependeram, que esses rejeitaram o arrependimento, rejeitaram. E aí Jesus dá um nome para eles. Jesus diz:
os cultos e sábios. Quando Jesus diz que essas pessoas que rejeitaram o evangelho eram cultos e sábios, a palavra que eu colocaria aqui para substituir isso seria autossuficientes. Essas pessoas eram autossuficientes. Um autossuficiente, ele não vê a necessidade de aprender com outra pessoa, ele não vê a necessidade de ouvir outra pessoa, e no caso, eles não tinham a necessidade de trazer o evangelho para a vida deles. Então Jesus chama esses de sábios e cultos. E aí, aqueles que ouviram, as cidades que ouviram o que os discípulos tinham a dizer, Jesus chama eles de pequeninos. A palavra pequeninos aqui vai trazer ênfase para a humildade. Eles foram humildes em ouvir o que Cristo tinha a dizer. E aqui faz toda a diferença, porque o convite aos cansados e sobrecarregados são para os pequeninos, aqueles que ouviram o que Cristo tinha a dizer. Eles se arrependeram dos seus maus caminhos e tomaram um novo rumo para suas vidas. Então, olha só que interessante. Aqui, os cansados e sobrecarregados está especificamente falando sobre aqueles que eram humildes, aqueles que eram simples, que estavam reconhecendo o seu cansaço diante de Deus. Então a pergunta que eu quero responder é: quem são os cansados e sobrecarregados? Aqueles que reconhecem que estão cansados e sobrecarregados. Como que você vai oferecer ajuda para alguém que não se sente cansado nem sobrecarregado? Você vê que alguém está sofrendo, talvez ele precise de ajuda, ele precisa de um suporte e ele não reconhece que aquilo está difícil, que aquilo está pesado, ou que você pode ajudar, ou que você tem algo para oferecer. Então, o primeiro ponto que eu colocaria aqui, a primeira lição que nós aprendemos com esse texto é: precisamos reconhecer o nosso cansaço, a nossa sobrecarga. E isso aqui não diz respeito necessariamente ao nosso trabalho, ao estudo, mas uma canseira que é concernente a esse contexto. As pessoas aqui não estavam cansadas da rotina necessariamente, elas estavam cansadas do jugo do pecado, cansadas de viver as falhas, as suas fraquezas, porque o convite de Cristo era para o arrependimento. O arrependimento do que, Rafa? Dos seus pecados. O pecado, uma definição que eu colocaria simples sobre pecado, é não fazer a vontade de Deus. Pecar é infligir, é você quebrar uma regra, você quebrar uma lei, é você desobedecer a Deus, é fazer o que Deus não quer que você faça. Isso é pecar. Então, quando nós, na nossa vida, na nossa rotina, nos nossos dias, a gente peca contra Deus, nós fazemos aquilo que afasta Deus da gente, aquilo que envergonha a imagem de Deus. Quando nós fazemos isso, nós estamos pecando. E aí Jesus faz um convite para que esses pecados sejam levados até Ele, em arrependimento. E você pode estar me perguntando: Rafa, como o pecado pode trazer sobre a minha vida cansaço e sobrecarga? Bom, o pecado tem consequências. Quando a gente erra, quando nós falhamos, quando nós não ouvimos ou nós não nos atentamos para aquilo que Deus quer que a gente faça, para fazer as coisas de uma forma que honre, que faça o nome de Deus conhecido de um jeito bacana, que as pessoas falam: poxa, aquela pessoa é de Deus mesmo, ele faz tudo correto, ele se preocupa com a imagem de um cristão porque ele preza por aquilo que Deus ama. Ele vive para as coisas que Deus ama. E quando nós rejeitamos isso, nós sofremos uma consequência desse pecado, um afastamento de Deus. Jesus faz um convite a todos esses que estão cansados. Se você está cansado, talvez por um motivo diverso, talvez eu não sei com certeza os motivos e dos fardos que você carrega. Eu tenho, todos nós temos, de certa forma, algum fardo escondido, um peso que nós carregamos e nós não contamos para ninguém, às vezes nem para o seu melhor amigo. Você carrega um fardo, um peso, uma dificuldade que está lá dentro e que você silenciosamente convive com ela. Eu tenho um nome para isso e a Bíblia chama de pecado. A Bíblia chama de uma fraqueza que precisa ser trabalhada em Jesus. Às vezes, essas feridas que nós temos, essas dificuldades que nós passamos pela vida, que geram um cansaço emocional e que atrapalham a nossa espiritualidade com Deus, e às vezes nem sempre isso é pecado,
a nossa espiritualidade pode ser afetada por tantas coisas, Jesus faz um convite a todos estes que estão cansados e sobrecarregados espiritualmente. É algo que está lá dentro de você, não é fisicamente só mental. Porque se você tirar umas férias, se você talvez tiver uma boa noite de sono, se você for para Cancún, para a Europa, tirar um tempo, você volta zerado e você pode repetir a sua rotina e continuar. Mas não é dessa canseira que eu estou falando. É de uma canseira da alma que só Jesus pode sarar. Bom, entendido esse ponto, nós vamos para o segundo ponto aqui, que os versículos vão revelar para a gente. Nós entendemos que o convite de Jesus é a esses cansados e sobrecarregados com feridas na alma. E segundo, é que Jesus propõe um caminho mais excelente. E aqui ele revela esse caminho de uma forma muito peculiar no versículo 29. Ele diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo. Aqui a palavra jugo, ela remete a uma ferramenta que era usada, e acho que ainda talvez até seja usada em alguns lugares do mundo. Era um pedaço de madeira que vinha sobre o lombo de um animal, ou na verdade de 2 ou mais animais, para que eles carregassem uma carga, para que eles tivessem uma direção, um caminho. Então, às vezes, o agricultor, ele colocava esse jugo sobre 2 animais, e a ideia era que ou eles carregassem mais carga, por isso que ele usava 2 animais, ou que ele arasse a terra. E aqui ele usava esses animais para perfurar o solo e fazer a plantação. Então Jesus estava usando uma figura da sua época. Era comum das pessoas o jugo, eles entendiam a função do jugo. Mas soa estranho a gente falar que Jesus quer um jugo para a gente, né? E por que Jesus está falando? Um dos principais fatores do jugo é a união. Jesus, quando você utilizava o jugo para que o animal carregasse mais carga, ele unia esses 2 animais para uma direção. Então, o agricultor tinha controle dos 2 animais para poder guiá-los no caminho. Se você soltar os 2 animais independentemente para carregar uma carga, cada um vai para um lado, e aquele negócio não tinha ordem. Então, você usava o jugo para trazer uma direção, para trazer um caminho e unir esses 2 animais no mesmo propósito. Aqui, Jesus quer usar o sentido de união. Jesus quer nos unir a Ele. Eu queria fazer uma participação aqui. Armando, o jugo de Jesus é um pouco diferente, eu quero tentar fazer isso de uma forma mais figurativa. Esse aqui é o Armando, e vamos dizer que o Armando, ele representa eu e você, certo? Todos nós. E eu aqui vou fazer o papel de Jesus, tá? Figurativamente. O jugo de Jesus é como se Jesus estivesse colocando aqui, ó, o seu braço sobre o nosso lombo, entendeu? E Jesus está conosco, unidos no caminho. Aqui eu tenho contato com o Armando está junto comigo. Essa segurança de estar junto, de trazer o Armando para perto, de estar com o Armando, traz uma outra segurança e uma direção para a vida do Armando. É esse sentido de jugo que Jesus estava trazendo aqui. Obrigado, Armando. Deus abençoe a sua vida. Olha só como é diferente. Essa união, Jesus propõe um caminho mais excelente, um caminho com Ele, um caminho em que nós seremos direcionados por Jesus. E quais as consequências, o que a gente extrai dessa união com Cristo, desse jugo com Cristo? Nós temos o melhor amigo das nossas vidas. Nós temos o melhor parceiro das nossas vidas. É tipo assim, eu e Jesus, Batman e Robin, unidos para sempre na missão. Jesus precisa ser a nossa única e primeira linha de frente, o nosso caminho, o nosso braço, o nosso suporte maior. Eu comentei esses dias numa live com os jovens, vou repetir aqui de novo, talvez porque caiba na situação, mas quando a gente define ídolo na nossa vida, o ídolo é aquilo que, se nós tirarmos aquilo que a gente coloca no altar do nosso coração e o nosso chão desaba, isso é um ídolo. E Jesus precisa ser esse ídolo. Jesus precisa ocupar esse lugar no nosso coração. Talvez você tenha inúmeras dificuldades, ou talvez não. Você tem uma vida muito bacana, você tem saúde, tem uma família legal, tem filhos, um trabalho estabilizado, tudo funciona muito bem. Mas Cristo é necessário. E a gente descobre isso quando nós reconhecemos que existem muitas fraquezas, muitas feridas, muitas coisas que só podem ser trabalhadas por Jesus. A diferença de pecado
e problema é que o pecado eu resolvo pelas minhas próprias forças. Eu arranjo solução para resolver problema. O pecado eu não consigo resolver. A única solução, o único antídoto para o pecado é Jesus. Então a diferença de pecado e problema é o antídoto. E quando Jesus oferece uma solução, significa que só Ele pode resolver. Então Jesus está se oferecendo para sarar as nossas vidas, Ele coloca o seu jugo sobre nós, que é suave e leve. Então esse caminho mais excelente permite a gente ter agora um conselheiro. Que prazer e como é bom a gente entrar no nosso secreto, no nosso lugar, no nosso quarto, naquele canto que a gente tem, talvez no seu trabalho, e a gente falar com Jesus. Talvez você não saiba como orar, talvez você não saiba se colocar, como que eu faço esse negócio de falar com Jesus? Mas eu faço aqui um apelo para você. Diga o que precisa ser dito. Fale da forma que você conhece ou consegue falar com Jesus. Diga para Ele o que você precisa falar. E eu te desafio a viver essa experiência. Tenha um relacionamento com Jesus. Crie um relacionamento com Ele. E veja o que Ele pode fazer. Veja o que Jesus pode fazer. Então, nós comentamos aqui sobre quem são os cansados e sobrecarregados, primeiro ponto. No segundo ponto, nós falamos sobre a proposta de um caminho mais excelente com o jugo de Jesus. E aqui eu quero para o último e terceiro ponto e já finalizar. Jesus vai falar sobre, logo depois da palavra jugo, ele usa a palavra aprendei de mim. Então se você olhar no versículo 29, Jesus vai falar, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Por quê? Porque eu sou manso e humilde. Jesus não está só propondo um caminho ao seu lado, andar num caminho, ter uma direção, uma união com Ele. Mas Ele quer que nós aprendamos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe boiar? Tem pessoas que sabem e tem pessoas que não. Parece um negócio tão simples, né? Mas quando eu estava aprendendo a boiar, eu entrei na piscina, né? E eu tinha muito medo porque eu ficava só no raso. E eu queria aprender a boiar porque eu achava muito bonito. Falei, gente, que forma maravilhosa de descansar na água. E eu queria aprender a boiar. Então, quando eu tentei boiar, eu me virei assim para colocar na piscina e a minha cara afundou na água e eu engoli água de um jeito horrível, assim, pior do que se eu tivesse ficado de ponta cabeça. Então entrou água, a sensação foi muito estranha. E eu me lembro que era um dilema dentro da minha cabeça, porque se eu nadar, eu não estou boiando. Boiar é movimento zero e você fica na superfície da água. E a palavra que chave para você aprender a boiar é confiança. Se você nadar, se você soltar todo o ar do seu pulmão, você vai afundar. Então, o boiar na água, ele exige confiança. Você precisa confiar. E eu tive o auxílio do meu pai. Meu pai falou, Rafael, eu quero que você pranche aqui na água e eu vou colocar minha mão nas suas costas e eu quero que você fique na posição como se você estivesse boiando, mas eu estou te segurando, então você não vai afundar. Se o meu pai não estivesse lá, eu não faria. Já te falo, eu era bem novo quando isso está acontecendo, tá? Porque agora não é o caso, assim, meu pai já não faz mais isso. Mas eu era mais novo e ele falou, Rafa, você vai precisar confiar porque eu vou te dar o suporte aqui. E aí eu fiquei um pouco com receio, mas era o meu pai. E isso faz toda a diferença. O meu pai não ia me deixar engolir água. Ele não ia me deixar afogar ou numa situação ruim, né? Ele ia me segurar e eu tinha certeza. Por que eu tinha certeza? Porque eu conhecia o meu pai. Então, aqui o terceiro ponto é, aprendam de mim. Jesus propõe que a gente aprenda com Ele. Não tem como você confiar em quem você não conhece. Você é o melhor amigo, ou as pessoas com quem você se relaciona intimamente, são pessoas que você conhece. As pessoas que você confia, você conhece. E é isso que Jesus propõe. Conheça a Cristo. Dê o seu coração em favor, vá de forma humilde, como Jesus disse, como os pequeninos. O exemplo aqui é de humildade. É difícil para a gente se esvaziar de muitas coisas para receber Cristo, mas é isso que Cristo propõe. É quase como um desafio para você boiar. Aqui eu termino com essa aplicação. Não tenha medo. Não tenha medo. O que Jesus está propondo é um caminho seguro do seu lado. Jesus tem um caminho perfeito para a sua vida.
Jesus tem um caminho perfeito e muito, muito bom e excelente. E por mais que a gente desconfie de tantas coisas, a palavra de Jesus é confie. Confie, porque eu tenho um caminho excelente. E o que nós devemos fazer é conhecer a Cristo, para você confiar de verdade. A fé não é cega. A fé, ela é uma confiança num Cristo que se revelou. Você conhece Jesus, você entende Cristo, você ouve as suas palavras. Eu quero dar aqui uma única palavra só para refletir e praticar. Confesse as suas fraquezas e fardos diante de Deus. Simplesmente fale. Talvez você não frequente uma igreja, talvez você não tenha contato com a Bíblia ou com as coisas que falam sobre Deus. Mas eu te faço um convite do coração. Fale com Deus. Se hoje você tiver oportunidade, na hora que você desligar esse vídeo, se você tiver oportunidade de se ajoelhar, ou sentado, ou na sua cama antes de dormir, seja em qualquer momento, fale para Deus. Mesmo que você fale assim, eu estou me sentindo um louco por falar isso aqui sozinho. Faça isso. Faça isso, fale tudo o que você precisa falar para Deus. Eu tenho certeza que o relacionamento pode começar a existir daí. E aí busque conhecer a Deus, que Ele vai se revelar à sua vida. Amém? Se você estiver aí, curve a sua cabeça, feche os seus olhos, a gente vai orar a Deus. Pai, obrigado por esse momento que o Senhor nos deu de entendimento da sua palavra. À luz do que o Senhor tem a nos ensinar, Pai, nós aprendemos de forma humilde. Nós entendemos que o Senhor tem um chamado, o Senhor está gritando os nossos nomes, o Senhor está gritando para todos nós, arrependam-se, tenham uma vida diante de Deus, coloquem a sua vida diante de mim em arrependimento e eu ouvirei a sua voz. Jesus, Deus está fazendo um chamado a todos nós. E para esse chamado, responda com confiança, confie em Deus, porque é somente dessa forma que nós descansamos em Deus. Nós só descansamos em Deus quando atendemos o seu convite e conhecemos quem Ele é. Obrigado, Pai, por esse momento. Eu te agradeço pela vida de cada um. Tome as nossas vidas, nos guie no nosso dia a dia e que essa palavra seja de forma prática, guiada em cada momento da nossa vida. Muito obrigado, Deus. Eu agradeço pela sua atenção, por você estar com a gente. Nós somos um ministério que temos um propósito muito grande de levar Cristo para as pessoas e para que você se relacione com Deus. Nós queremos passar nossas experiências de relações com Jesus para que você se relacione com Jesus. Amém? Obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe e forte abraço. Bem, alô. Pizza!